A delegação do Internacional já está em Medellín, na Colômbia, onde enfrenta o Atlético Nacional nesta quinta-feira por jogo decisivo da Copa Libertadores da América. Na delegação, algumas novidades vindas do departamento médico. Opções para o setor do meio-campo e para o ataque, que aparecem à disposição do técnico Roger Machado depois de um período no departamento médico. Entretanto, um desfalque é bastante sentido. Johan Carboneiro, que tinha sua recuperação projetada para o confronto desta quinta-feira, voltou a sentir um problema muscular e fica de fora da viagem para a Colômbia. A gente fala também a respeito da reunião que o Inter teve com a CBF, onde ponderou algumas situações que foram colocadas pelo Comitê Internacional Consultivo de Arbitragem, que analisou os lances da partida contra a equipe do Corinthians. Falaremos também sobre Rafinha, o craque do Barcelona, que em entrevista revelou o sonho de jogar no Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 6 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Uma atividade com os portões fechados, que foi o último treino antes do embarque colorado para Medellín, na Colômbia, onde enfrenta o Nacional de Medellín nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Já nas imagens divulgadas pelo treinamento, a gente pode ver esta imagem aí que é bastante que traz um alívio muito grande para a torcida, que é o Alan Patrick dando um pique grande, mostrando que tem condições de treinar forte e tem condições de jogo. O Alan Patrick teve um microestiramento muscular no posterior da coxa na partida contra a equipe do Corinthians, mas está recuperado, obviamente que ainda monitorado, mas vai para o jogo de quinta-feira contra o Nacional de Medellín sem maiores problemas, tá? As imagens do treinamento e as próprias imagens da viagem dão detalhes também a respeito de outras presenças importantes na delegação que chegou em Medellín, na Colômbia. Diego Rosa e Luca, além de Ricardo Matias. Estes três jogadores participaram do treinamento e estão à disposição de Roger Machado. Diego Rosa, que teve um problema muscular, assim como Luca, estão de volta à equipe. E o Ricardo Matias, que teve uma entorse no joelho, está de volta também. O Diego Rosa é uma opção muito importante para o setor do meio-campo. Já Ricardo Matias e Luca são opções importantes para o setor do ataque, já que, por exemplo, nos últimos jogos, o Roger precisou chamar um garoto do time sub-17, o Raikkonen, de 16 anos. Agora ele tem opções mais consolidadas, o Luca e o Ricardo Matias, jogadores que devem ter uma oportunidade maior no elenco, até porque os titulares, Valência, que vai jogar na quinta-feira, e o Borré, que está no departamento médico, estão titubeantes. Então, deve surgir oportunidades para esses dois jogadores, tanto para o Luca como para o Ricardo Matias, e já na quinta-feira, em Medellín, estes jogadores estarão à disposição de Roger no banco de reservas. A notícia negativa fica por conta de Johan Carboneiro, atacante colombiano que está se recuperando de uma lesão muscular, esteve nos treinamentos na última semana, mas nessa terça-feira voltou a sentir dores musculares. Em um treinamento, em uma atividade onde ele tinha que dar um pique, um tiro de corrida exatamente, ele voltou a sentir e regrediu no quadro da sua lesão. O Inter não divulgou ainda qual o prognóstico do Johan Carboneiro, tá? Mas ele fica de fora da partida de quinta-feira contra o Nacional de Medellín e é bem possível que desfalque o Inter por mais um período ainda, também em Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tá? Dito isso, o Inter já tem um desenho ou situações a serem desenhadas que serão trabalhadas no treinamento de quarta-feira em Medellín. O Inter trabalha na cidade da Colômbia ainda, né? Já que optou por ir um dia antes pela longa viagem para Medellín, vai fazer um treinamento lá na quarta-feira, onde Roger vai definir a equipe, sem Johan Carboneiro, que era uma opção importante para time titular.
existe uma grande tendência e uma possibilidade, isto vai ser confirmado ou não nesta quarta-feira, do Roger repetir o esquema que começou jogando contra o Corinthians, devolvendo o Bruno Henrique para o time titular junto com o Thiago Maia e com o Fernando. Tendo, então, vou lançar um provável time aqui: Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia é um possível time do Inter para encarar o Nacional de Medellín nesta quinta-feira no Atanásio Girardot. Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal dando detalhes de uma reunião que aconteceu de maneira virtual, mas com a presença da direção do Internacional com a comissão de arbitragem da CBF. E nessa reunião o Inter fez reclamações a respeito de erros da arbitragem na partida contra a equipe do Corinthians. O relatório do Comitê Consultivo Internacional foi divulgado pela CBF e aponta o relatório que o árbitro do jogo entre Corinthians e Inter cometeu 2 erros. Na marcação do pênalti de Oscar Romero, que na visão do comitê não foi, e na anulação de um dos gols do Corinthians. Tudo isso foi debatido nesta reunião com a comissão de arbitragem da CBF, com a presença do vice de futebol José Olavo Bisol. Mas um detalhe chamou a atenção. A CBF não tinha imagens de um lance reclamado pelo Internacional, e que foi um lance capital do jogo, que é a expulsão do Bruno Henrique. Eu dou detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira. É só conferir aqui no canal para ter mais detalhes em relação a tudo isso que aconteceu envolvendo arbitragem, tá? Por último, o Rafinha foi eliminado da Champions League nesta terça-feira. O Barcelona perdeu um jogo absurdo, maravilhoso a partida, mas perdeu para a Inter de Milão pelo placar de 4-3 na prorrogação e por isso está eliminada da Champions League. O Barcelona chegou até a semifinal da competição. O Rafinha é um dos destaques do Barcelona, jogou muito, inclusive, contra a Inter de Milão. O Rafinha, mas ele deu uma entrevista para Isabella Pagliari nesta semana, e a entrevista foi divulgada na terça-feira, onde o Rafinha fala sobre o seu coloradismo. Primeiro, ele foi perguntado pela Isabella quem são os ídolos de infância dele, e ele disse que o D'Alessandro era o principal ídolo dele como colorado, mas que ele também gostava muito do Tinga e do Rafael Sobis, que pelo mesmo nome, Rafael, o Rafinha, quando pequeno, dizia que era o Rafael Sobis ao jogar futebol. Mas ele foi perguntado diretamente sobre se ele tem um sonho de jogar no Inter, e o Rafinha confirmou que sim. Ele tem um sonho de jogar no Internacional, tem um sonho de jogar no futebol brasileiro, porque ele não jogou profissionalmente no futebol brasileiro, ele apenas foi relacionado para alguns jogos do Avaí, mas não chegou a entrar em campo, e que ele tem esse sonho de jogar profissionalmente no futebol brasileiro. E tem o sonho também de jogar no Beira-Rio, algo que ele não fez ainda. Mas algo que faria com que tudo isso casasse, e ele não descarta isso, é jogar no Internacional, que é o clube do seu coração. Rafinha, porto-alegrense, é colorado e sempre admitiu isso. Uma entrevista interessante do Rafinha para Isabella Pagliari, com uma declaração que deixa o torcedor colorado, obviamente, bastante esperançoso com essa possibilidade. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Liga do Milhão KTO. O Lucas Colar me desafiou lá no Instagram e eu vou passar para ele aqui agora o meu desafio para ele, tá? Porque eu vou fazer uma combinada dos jogos desta quarta-feira de Libertadores da América. O Bahia vence o Nacional de Montevidéu na Fonte Nova sem maiores problemas. Táchira e LDU vão ficar no empate. Universidade do Chile e Estudiantes de La Plata vai dar Universidade do Chile. Central Córdoba e Flamengo vai dar empate. Sporting Cristal e Bolívar vai dar Sporting Cristal. São 5 jogos e eu tô pegando uma odd 85.34. Joga na KTO com responsabilidade. É um site para você se divertir e fica ligado na Liga do Milhão, a maior competição de apostas do Brasil. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!